fazendo do Gaura Lila, já disponibiliza também todos os detalhes que nós mencionamos aqui sobre a questão das flores e tal, já deixa tudo prontinho lá no grupo dos buscadores, que assim que o pessoal sair daqui, né, já vai ter lá, já vai estar disponível lá, tá bem? Muito bem, então, vamos dar sequência no Gaura Lila. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Eu moro na Índia há 15 anos. Eu, né, vim ao Brasil, estabeleci esse local aqui e, né, assim, consegui segurar esse local aqui e pelo arranjo de Krishna e pelo amor de Krishna, ele foi, então, fazendo os arranjos e trazendo as pessoas que ele selecionou, dentre as muitas almas, para que a gente conseguisse levar isso adiante, porque uma andorinha sozinha não faz verão, então eu ficaria aqui sozinho para sempre, se fosse se eu ficasse comigo mesmo, eu não teria problema de estar comigo mesmo, porque a gente só consegue fazer outro feliz se nós formos felizes conosco mesmo. Mais. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. E eu quero ter 1 milhão de amigos e, bem mais forte, poder cantar. Então, compartilhar Krishna é, na verdade, ter mais Krishna. Então, nós levamos, né, esse projeto adiante, mas a minha residência nos últimos 15 anos, formalmente, é em Shridham, o nome é Shri, que significa auspicioso, Dham, local sagrado. Shridham, o auspicioso local sagrado, conhecido como Mayapura. Pura significa cidade. Pura significa cidade. E Maya significa a ilusão suprema, ou a cidade que corta as ilusões. Mayapura significa a cidade para se cortar as ilusões. Então você vai ali para superar a ilusão do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. No passado, muitas civilizações e países eram assim influenciadas pela cultura védica, né? Por exemplo, tem uma cidade que é muito conhecida chamada Singapura ou Singapur. Singha significa leão, né? Às vezes se entoa Bahir Nishinho, Hridaye Nishinho, Narasimha, Nisrinha Deva. Alguém já, quem conhece, né? Então, Singha significa leão. E Singhapura, cidade do leão. Então, Singapur significa cidade do leão. Esse ambiente todo era, no passado remoto, influenciado pela cultura védica. Tailândia, Vietnã, Camboja, a China, Coreia do Sul. Todas essas regiões aí, o Oriente Médio, Irã, por exemplo. Agora tem um problema lá com o Irã. A palavra Irã significa terra dos iranianos, ou descendentes dos Aryans. Os Aryans são do norte da Índia. Então, eles migraram para essa região do Oriente Médio e estabeleceram-se ali. Então, eles são descendentes da Índia, são descendentes dos indianos. Então, aquela cultura ali, tudo é muito parecido, porque são descendentes do Império Védico do passado remoto. Aqui, historicamente, esse local, o Império Védico foi o primeiro grande império mundial. Historicamente, arqueologicamente, identificado, tá? Então, tem vestígios, né, até hoje. Singapura, por exemplo, é uma cidade, o maior templo do mundo, Angkor Wat, ele fica no Camboja. É o maior templo do mundo, já construído pelo homem. E ele é um templo dedicado para Vishnu, o Supremo Vishnu, o Senhor Supremo Vishnu. Esse templo, ele foi erigido no passado remoto, e ele existe até hoje e fica no Camboja. Então, toda essa região aí, né, era, assim, enfim, controlada no sentido culturalmente pelo Império Védico. Tá? Então, eu moro nessa cidade chamada Mayapura, que é a cidade onde Chaitanya Mahaprabhu nasceu. Nós não dizemos nasceu, nós dizemos apareceu, porque ali foi onde ele apareceu. Então, na minha prática, no meu hábito diário, é ir até o local chamado Yoga Pita. Pita significa pai, yoga, a yoga, né? Então, Yoga Pita significa o local onde o pai da yoga apareceu.
Chaitanya Mahaprabhu é considerado o pai da yoga, né? Ou o criador original dos sistemas de yoga, a yoga suprema. Então, eu vivo nesse ambiente, né? Então, inclusive, eu estou voltando para lá aí logo na virada do ano, né? Eu vou passar o aniversário dele, que é o chamado Gora Purnima, lá em Mayapur, que é onde eu tenho nós temos uma ONG voltada para as crianças, fundada com a nossa matriz lá em Mayapur, chama-se School of Love. Então foi com essa escola do amor, dedicada às crianças, que eu me mantive em Mayapur durante alguns anos, e ela ainda está em atividade, e a Seva, né, que é assim, está ligada a esse assunto, e nós cuidamos das crianças indianas, que são crianças muito divertidas, tá? E nós temos a nossa matriz lá. Então, eu estou voltando para lá para reativar esse projeto, agora já com muito mais, né, consistência por conta da Seva. Eu vim ao Brasil, nós, né, juntos conseguimos estabelecer a Seva, que já está, né, decolando, já está voando, e quando eu estiver lá em Mayapur, eu vou então fazer os vídeos e mostrar todos os lugares referentes a essa personagem que é Chaitanya Mahaprabhu, tá? Ele escreveu apenas esses 8 versos, são 8 instruções, são 8 pecinhas de um quebra-cabeça, que a gente junta e dá um mosaico. Então, hoje nós estamos começando a entrar na segunda peça, né, do quebra-cabeça, tá? Então, vamos lá. Segundo verso do Shikshastakam. E aí a gente vai falar o verso e vamos, então, elaborar, né, a consequência do conhecimento envolvido nesse verso, certo? Esse é o segundo verso do Shikshastakam. Nam nam akariba huda nija sarva shakti tata pita niyamita smaranena kalaha etadrishi tava kripa bhagavan mamapi dudaivan idrishan ihajani nanuragaha. Então eu vou falar, volta de novo dele, só um minutinho. Eu vou falar de novo, palavra por palavra, e você não precisa abrir a câmera, tá? Você pode repetir aí junto comigo, tá? Só para você entoar o mantra auspicioso e ele fazer parte da sua configuração, tá bom? Eu vou falar palavra por palavra e você só repete na sequência, tá bem? Vamos lá? Nam, nam. Na verdade, eu vou falar a linha, não apenas a palavra, eu vou falar a linha, para ser mais prático. Nam, nam, akari, barruda. Você agora. Isso. Nam, nam, akari, barruda. Próxima linha. Nija, sarva, shaktis. Nija, sarva, shaktis. Tatrapita, niyamita. Tatrapita, niyamita. Smarani na kalaha. Smarani na kalaha. Smarani na kalaha. Smarani na kalaha. Etadrishi tava kripa. Etadrishi tava kripa. Etadrishi tava kripa. Etadrishi tava kripa. Bhagavan mamapi. Bhagavan mamapi. Bhagavan mamapi. Bhagavan mamapi. Durdaivan idrishan. Durdaivam idrisham. Durdaivan idrishan. Durdaivam idrisham. Ihajani nanuragaha. Ihajani nanuragaha. Ihajani nanuragaha. Ihajani nanuragaha. Agora eu vou falar o mantra completo, tá? Você não precisa me acompanhar. Nam nam makari bahuda nijasava shakti tatar pita niyamita ismarani na kalaha. Etadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaivan idrishan ihajani nanuragaha. Essa é uma forma de entoar, mas a outra é mais cantadinha. Nam nam makari bahuda nijasava shakti tatar pita niyamita ismarani na kalaha. Etadrishi tava kripa bhagavan mamapi Udaivani Drishani Hajani Nanuragaha. Om. Tá? Então, fizemos o mantra, agora vamos para a tradução. Será que a gente tem hoje a interpretação da Seva também disponível? Esse não tem a interpretação Seva, só o primeiro do Shastakam. Ah, tá. Nós vamos fazer então. Então vamos na tradução clássica do mantra. O segundo verso do Shikshastakam. Ó meu Senhor, somente teu santo nome pode conceder todas as bênçãos aos seres vivos. E por isso,
possuís centenas e milhões de nomes, como Krishna e Govinda. Nesses nomes transcendentais, aplicastes todas as tuas potências transcendentais. Nem mesmo há regras rígidas ou severas para se cantar esses nomes. Ó meu Senhor, por bondade, facilmente nos possibilitas aproximarmos-nos de ti por meio dos teus santos nomes. Mas, desventurado como sou, olha só, não sinto atração por eles. Por quê? Né? O porquê não está aí. Essa aí já é a interpretação da Mas, veja bem, vamos lá de novo, prestem bem atenção no conteúdo e veja se isso, né, faz sentido para você, se você se identifica nessa condição aí, tá? Vamos lá. Ó meu Senhor, somente teu santo nome pode conceder todas as bênçãos aos seres vivos. E por isso, possuís centenas de milhões de nomes, tais como Krishna e Govinda. Nesses nomes transcendentais, aplicastes todas as tuas potências transcendentais. Nem mesmo há regras rígidas e severas para se cantar esses nomes. Ó meu Senhor, por bondade, facilmente nos possibilitas aproximarmos-nos de ti por meio dos teus santos nomes. Mas, desventurado como sou, não sinto atração por eles. Muito bem. Vamos lá começar a falar alguma coisa sobre isso daí. Nós temos alguns minutos. Veja bem. Aqui, inicialmente, tá, os mantras, na fase protocolar, que é a fase didática, os relacionamentos com Krishna, ou os relacionamentos com o Supremo, todos são reverenciais, todos são formais, todos são teatrais, no sentido de um sistema de adoração. As religiões, de modo geral, todas elas são fundamentadas no processo de, que se chama, o que os sábios chamam de Aishvarya, que significa opulência, adoração. Quando você vai na igreja, o que eles ensinam você? A adorar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Irmãos, levem as mãos, vamos adorar a Deus. Aleluia. Então, todo o sistema de religião está fundamentado no método de adoração a Deus. Essa fase é uma fase inicial, é uma fase protocolar, é uma fase didática. Ela tem qual função? Como é uma terapia de grupo, ela tem a função de conduzir os membros participantes da terapia da religião a uma fase em que elas já são autodisciplinadas, são autorresilientes e são automoralizadas, sem precisar de ter um chicote, que são os mandamentos, para conduzir a operação de forma adequada. Assim como, por exemplo, uma mãe que tem um filho ou uma filha educado, educada, que não é um incendiário, né? Uma mãe que tem um filho perigoso vai trancar a porta da cozinha, porque a casa pode pegar fogo, né? Então, a mãe não precisa andar com o chinelo na mão, ameaçando a criança, se ela for educada. Então, enquanto a criança não é educada, é necessário um chicotinho, um chinelo, pelo menos uma mãe histérica tem que ter na casa, no mínimo. Uma mãe apática pode correr o risco de acordar com a casa pegando fogo, porque crianças são crianças, e elas fazem coisas de crianças, e elas se divertem com coisas perigosas, elas não têm noção. Então, assim, a religião tem a função de ser uma mãe com um chicote na mão, né, com uma varinha na mão, educando os filhinhos. Então, nesse processo, todo ele vai ter a formalidade de ensinar a alma a ser respeitosa, a aprender a respeitar. Agora, se o ser já tem respeito, já tem autodisciplina, já tem esses processos todos assimilados naturalmente, já vive essa experiência, então ela pode passar para a próxima fase. Ela pode interagir com o absoluto de outra forma. E aí já envolve amor puro, chama-se prema. É uma fase posterior à fase protocolar da religião, do sistema de adoração. Tá? Então, esse método de adoração,
ele vai estar presente em todos os métodos de religião, inclusive nos versos de Chaitanya Mahaprabhu, na fase inicial. Entretanto, na medida em que a gente vai progredindo nos mantras, nós vamos vendo que a dimensão íntima de um amor posterior aos protocolos já começa a aparecer também. É um quebra-cabeças, e a gente está juntando as peças gradualmente. Então, quando nós olhamos aqui, ó meu Senhor, então vai se referir a Krishna como o Senhor, meu Senhor, Senhor querido do meu coração, mestre da minha mente, mestre da alma, amigo supremo, pai, amigo, mãe, você é tudo para mim. Né? Então, as religiões, de um modo geral, vão, então, introduzir adoração. Algumas que são mais personalizadas ou místicas vão introduzir o conceito de pai, que é uma pessoa. Né? Então, você tem os conceitos genéricos, que é o sideral, né, a força cósmica universal, que seria o éter, o Akash, ou a luz suprema, o Brahman, o éter, o genérico. E isso daí funciona muito bem, mesmo no mundo das mitologias, né? Pode-se criar várias mitologias para se referir a essa pessoa, porém, a intuição é de que, né, tudo isso transcende num grande espaço, que é o chamado luz suprema. Há aquelas religiões, como eu disse, que vão estabelecer uma pessoa. Essa pessoa pode assumir a forma de um grande general, um educador severo, ou que é um pedagogo universal, chamado Deus, ou então um pai amoroso, que é uma espécie de psicólogo ou uma mãe carinhosa, que vai te acolher e vai cuidar de você. São diferentes dimensões ou probabilidades de relacionamentos com essa pessoa. E todas elas são possíveis. Daí cabe ao buscador definir em qual dessas possibilidades ele quererá estar ou ele quererá interagir. Tá? Claro que é preciso de informações também. Então, quando a gente olha aqui na primeira parte do verso, ó meu Senhor, o conceito de que ele é poderoso, ele é grandioso, ele é superior, ele é supremo, vai estar presente, porque isso é didático, é necessário, porque as almas iniciantes, condicionadas, precisam dessa terapia para que elas se autodisciplinem. Então, a terapia é disciplinadora até que o ser assuma a responsabilidade de se autodisciplinar. Quando o ser assume a responsabilidade de se autodisciplinar, não é necessário mais de uma varinha, que são os mandamentos da religião. Tá? Então, sempre vai ter, primeiramente, os mandamentos. Ó meu Senhor, somente o teu santo nome pode conceder todas as bênçãos aos seres vivos. Tá? Somente os teus santos nomes. Todas as bênçãos aos seres vivos. O que os seres vivos desejam? Olha, o que nós desejamos? O que nós fazemos? Preste bem atenção nessa operação. Eu já fiz isso antes, né? Vocês já me ouviram falar sobre isso antes e vou repetir aqui porque essa informação ela é fundamental para você entender o que você faz nesse mundo. Tá? Se você pegar, vamos pegar você, vamos imaginar que isso aqui seja você. Vamos voltar no tempo. Desde quando você se lembra de você? Quando você tinha 4 aninhos, tá? Agora, você está com 35, 40, que seja. Então, passaram 40 aninhos. Se você pegar, colocar um filme, né, um registro, assim, de cada item, de cada momento que você pensou, de cada experiência que você teve, de cada pensamento que você teve, de cada ação que você realizou, todos os momentos da sua vida, desde quando você começou a ter existência, né, nessa forma, até hoje, todas, absolutamente todas, 100%, sem perder uma única só. Se a gente pegar todas as informações, vai caber em apenas 2 potinhos. Só 2. Só 2. Tá? Um potinho é você tentando ser feliz. O outro potinho é você tentando evitar a tristeza e o sofrimento. Então, ou você está tentando evitar a dor, o sofrimento, ou você está tentando ser feliz. Tudo que você pensar, tudo que você fazer, qualquer coisa,
cabem nesses 2 potinhos. Somente. Ah, mas Devananda, só eu? Por que só eu estou sendo... Não, não é só você, não. São todas as entidades vivas. Inclusive as bactérias também, Devananda. Olha só, inclusive elas. Mas existem alienígenas. Pois é, eles também estão envolvidos nisso, sabia? Então, todas as entidades vivas do universo inteiro, todas as entidades vivas do universo inteiro que estão conscientes estão apenas fazendo 2 coisas. Ou tentando serem felizes, ou mais felizes do que já são, ou tentando evitar a dor e o sofrimento. Apenas essas 2 funções estão em andamento. Pesquise, vá da frente do seu espelho e fale: eu não acredito nesse Devananda. Ele está tentando me convencer. Ele está tentando fazer uma lavagem cerebral em mim. Ele está tentando me envolver na seita dele. Eu não acredito. Eu vou tomar minhas precauções para me defender desse tipo de invasão hacker. Da minha consciência sou eu que mando. Aqui quem manda sou eu. Tá bom, ok. Vou para o espelho e dialogue com você mesma e verifique se essa informação procede ou não. Tá? Aí você está livre para fazer sua pesquisa. Okay? Agora, dessas 2 operações, que é tentar ser feliz e diminuir a tristeza, só uma vai prevalecer. Só uma dessas 2, em realidade, é real. Só uma dessas 2 comanda as 2, que é a tentativa de ser feliz. Só isso. Porque, ao evitar a tristeza, o que você está querendo? Ser feliz. Aumentar a probabilidade de felicidade. Quando você evita uma rua porque é perigosa, o que você está fazendo? Evitando tristeza. E ao evitar tristeza, o que você está fazendo? Aumentando a probabilidade de ser feliz, ou de manter a sua felicidade. Então, em última instância, tudo que você faz, tudo que você pensa, a sua vizinha também, tá? Pode colocá-la no pacote também. Todos eles fazem apenas uma coisa: tentam ser felizes. Ah, mas Devananda, há aqueles que eliminam a própria vida, que não querem ser felizes, que não sentem felicidade nenhuma e até eliminam as próprias vidas. Há aqueles que se intoxicam, que se drogam, que se machucam, há aqueles que se mutilam. Essas pessoas, qual é a situação delas? Elas estão tentando ser felizes, evitando a dor. Ao tentar evitar a dor, o que o ser está fazendo numa fase preliminar ou numa fase embrionária é tentando ser feliz. Qualquer ação. Qualquer ação. Tá? Então, em última instância, tudo o que você está fazendo, só o que você está fazendo é apenas tentar ser feliz. Ok? Então, diante dessa informação, agora a gente pega aqui o verso. Somente teu santo nome pode conceder todas as bênçãos aos seres vivos. Por quê? Os santos nomes, aí ele vai dizer aqui, ó, aplicastes todas as tuas potências transcendentais nos santos nomes. É que os nomes de Krishna e a pessoa Krishna, em termos de substância, tem o mesmo efeito. Então, se você disser Krishna, 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 e tiver sentidos refinados e os chakras calibradinhos, organizados para saborear isso, você vai experimentar Krishna em você. Dentro da dimensão relativa, se você fala água, 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 você vai ficar com mais sede, que vai consumir água do seu corpo. Senão vai dar certo. Mas se você está lidando com uma substância transcendental, de uma dimensão transcendental, quando você fala, você cita o objeto e o objeto em si, não são diferentes entre si, porque não há dualidade. É de natureza absoluta, transcendental. Então, se você diz Krishna, 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 e saborear, experimentar Krishna, tem a mesma realidade dimensional. Acontece que a nossa calibragem impede que essa função se dê. Por isso, calibrar os chakras, calibrar o sistema neurológico e refinar os sentidos intelectuais com o conhecimento permite com que o programinha de experimentar essa dimensão transcendental se dê de forma efetiva, e você passa a experimentar essa pessoa Krishna em você ao mencionar o nome dela. Então, o nome da pessoa Krishna
E o nome da pessoa Vishnu e a pessoa Vishnu ou a pessoa Krishna são de natureza transcendente. Essa expansão de Shakti, que é a potência nos nomes, elas são funcionais para despertar as almas adormecidas no fundo das cavernas, chamado Samsara, que são os personagens que nós vivemos. Então, esse nome desperta essas almas e elas passam a se interessar pela existência fora da caverna, ou é como um bebê no útero. As contrações vão, então, dizer ao bebê, e aí, vamos nascer, então? Vamos sair? Sair para onde? Para fora do útero. Mas eu não tenho experiência nenhuma do que é lá fora. Pois é, mas vamos lá que você vai ver. Ah, mas então tem aqui gente, dá para andar e dá para correr. Pois é. Agora, depois que você experimenta passear, sorvete saboroso num dia de calor, mergulhar no mar, passear nas colinas com neve, depois que você experimenta tudo isso na vida, possivelmente você não vai querer voltar para o útero da sua mãe. Mesmo que te ofereçam $1 milhão para você voltar a ser um feto no útero da sua mãe. Raramente uma pessoa que experimentou um gosto superior voltará a um gosto inferior. Aquele que experimentou a liberdade raramente desejará o aprisionamento. Isso é natural, é uma estatística. Ah, mas tem gente devanando que não é assim. Tudo bem, nós estamos falando de uma estatística natural. Quando essa pessoa superar esse desejo bizarro, ela vai voltar ao natural. E o natural é progredir, evoluir, superar. Tanto é que você não troca o seu smartphone por um telefone com fio na sua casa. Nem que te paguem para isso. Porque você não vai querer perder as funções e os benefícios de ter o smartphone e poder andar por aí com ele. Um telefone com fio fixo, você tem que ficar no local. E não dá para fazer chamada de vídeo. Normalmente não. Então, a evolução chega e você não quer voltar atrás depois que ela chega. Normalmente é assim. Tá? Então, os nomes de Krishna, eles são sobrecarregados de Shakti. O verso vai dizer, né? Aplicastes todas as tuas potências transcendentais. Esse verso, essa informação, ela é didática, ela é fenomenal, ela é fenomenológica do ponto de vista didático. Porque, em realidade, Krishna ou Vishnu, ele não precisa pensar racionalmente, deixe-me transferir a minha Shakti para o meu nome. Esse processo não acontece assim. Esse processo já é assim, já existe a Shakti. Não existe diferença entre a pessoa e a menção à pessoa. Então, não há nenhum momento em que a pessoa vai dizer minha Shakti vá para o meu nome. Isso daí é para a gente ter uma noção. É didático. Ele está sendo um professor aqui. Ele está pegando uma pessoa do ABC e fala o A mais B é igual a C, junta o A com I dá AI. E aí vai. Então, é bem basiquinho. Ele vai dizer, você, ó meu Senhor, colocou a sua Shakti no teu santo nome. Logo, se eu cantar o teu santo nome, me associo a você. A, B, C. Ah, ok. Então, esse mantra, ele é absolutamente protocolar, para nos ensinar como funcionam as coisas na dimensão transcendental. Como é a relação transcendental. Então, ó meu Senhor, né? Todas as bênçãos aos seres vivos. Como nós estamos querendo apenas felicidade, ao entoarmos os santos nomes, nós passamos a interagir com a Shakti da dimensão transcendental. E o que acontece conosco é que nós ficamos transcendentais. Devananda, você pode dar uma metáfora para facilitar visualmente? Imagine um copo cheio de água suja. Imagine que você tem uma caixa d'água que você precisa limpar. O que você faz? Mexe no fundo, na sujeira, vai subir a sujeira, a água vai ficar turva. E agora, o que você faz? Adiciona água limpa. Vai adicionando água limpa. E na medida em que você vai adicionando água limpa, a água vai ficando absolutamente limpa. O sadhana vai mexer a sua sujeira interna, a sua contaminação, a letargia, o mau humor, a indisposição, né? A tendência ao vitimismo,
né, ao desejo de continuar nascendo e renascendo no samsara, que é um vício à cela, vai mexer em tudo isso, vai incomodar. Porque quando mexe no fundo, a sujeira sobe, incomoda. Mas aí você continua jogando água limpa, o Mahamantra, vai e continua. Gradualmente você vai vendo que a água vai ficando límpida, transparente, você vai se sentindo bem, você vai se harmonizando, porque você vai ficando transcendental. Você vai se acostumando a ser um ser transcendente, você vai experimentando essa dimensão transcendental. E ao experimentar essa dimensão transcendental, o propósito de todas as suas ações se cumprem, porque o que você quer é experimentar Ananda, felicidade, prazer de existir. E se você é transferida, inicialmente você experimenta aqui já em vida. Mas esse corpo, infelizmente, não é funcional. É fazer o bom uso de um mau negócio. É um mau negócio, tá? Eu sinto muito te informar, mas você fez um mau negócio. Você comprou um produto sem garantia, com baixa rentabilidade, caro, a manutenção é terrível, e no final ele vai te deixar na mão. Porque você vai estar numa estrada, ele vai parar a qualquer momento. Poxa, mas parou o carro? Pois é, olha só. Ah, ninguém me avisou. Ah, eita, nós. Vai assim. Então, caso você não queira passar por essas ansiedades, passar por esses problemas, essas dificuldades, mude de tecnologia, mude de empresa, mude de operadora, mude de provedor, saia da escuridão, Tamassoa Madhyati Gamaha, saia da escuridão, Gamaya, venha para a luz, mude a operadora, que você vai ficar com um sinal bem forte. Mude de Sansara, mude de Mahamaya para Yogamaya. Mude de mundo chamado material para mundos transcendentais, dimensionais, absolutos. Por isso que Jesus dizia, eu estou te dando pão agora, mas eu não sou ingênuo. Daqui a pouco você está com fome de novo, querido. Eu curo a sua doença agora. Tá. E aí? Daqui a pouco você aparece com outra. Isso é como enxugar gelo. E eu não tenho essa função. A minha intenção é que você nunca mais precise comer pão, nunca mais precise beber água, nunca mais precise de remédio. Então ouça o que eu estou falando, porque o que eu estou falando te liberta por completo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ter compaixão ao próximo, vai te libertar dessa condição de prisioneiro em que você está, onde você necessita constantemente de pão, água e remédios. Ouça os conhecimentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para conhecer a verdade, você precisa estudar, dedicar a sua mente, sacrifique a sua inteligência, use toda a sua potencialidade intelectual, artística, cognitiva, para entender o absoluto. Ame-o, aprenda a amá-lo de alguma forma. Liberte-se da avareza e da violência, seja compassivo com os demais ao seu redor. Você sai daqui, não precisa mais essa redundância de pão, água e remédio. Falou ou não falou? Ou estou mentindo para vocês? Então, os conhecimentos transcendentais nos libertam da condição de precisar fazer a manutenção para não sermos felizes, para não sermos tristes. Esse processo de fazer a manutenção para não ter tristeza é muito cansativo, é instável, é vulnerável, costuma dar defeitos, e normalmente você se vê numa condição em que você está lutando com uma tristeza que você não queria ter. Não sei se vocês já passaram por isso daí antes. Tem gente que, às vezes, ainda... É que hoje em dia ninguém mais fica triste, né? Mas antigamente tinha muito isso daí, de a pessoa ficar decepcionada, triste, ter notícias... É que a gente vive num mundo aqui meio que, né, uma bolha. A gente não tem experiência disso mais. Mas tem gente lá fora que tem essas experiências, entendeu? Que está o tempo todo lutando, assim, girando pratos, como aquele mágico que gira pratos, para não ser triste, para não ter tristeza, para não ter decepção, para não ter sofrimento. E o que nós queremos é ter felicidade, plenitude, satisfação, estabilidade. Isso a gente consegue na transcendência, na próxima fase, no próximo mundo. Esse daqui não dá mais. Dá para fazer alguma coisa, dá para fazer alguma coisa. Não é que está tudo perdido. Poxa, Devananda, mas aí você está muito pessimista. Não estou, não. Dá para fazer muita coisa legal. A gente, por exemplo, se diverte. Eventualmente, procuramos ser felizes. Ontem, por exemplo,
Nós saímos daqui, fomos ao shopping center, sentamos, tomamos um cappuccino, comemos umas castanhas caramelizadas, conversamos, batendo um papo, fomos ao supermercado, compramos algumas coisas saborosas, voltamos para casa e nós tivemos um momento de paz e de felicidade. Não foi, dele? Então ainda dá para fazer algumas coisas, mas não dá para contar com isso sempre, porque em algum momento nós vamos ter que deixar tudo isso para trás e isso causa desconforto. O ideal é não ter que passar por isso mais. Não é o correto? Não faz sentido isso? Pensar dessa forma não é do bom senso, não é racional. Não tem a ver com religião, tem a ver com fé. Ah, você acredita nisso, na sua fé. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o racional de nós sermos almas, consciências, e nós ansiamos por uma existência assim. É uma ânsia de alma. Então deve haver um local onde essa ânsia é satisfeita. Se você está com vontade de comer uma macarronada italiana com temperos italianos, você tem aquela vontade, mulheres grávidas, né? Tem vontade de comer uma coisa específica. Aí, não tem aqui nessa cidade, então vou morrer de vontade. Não, meu amor. Vamos na cidade vizinha, que é maior. Lá tem. Aí já encontrou um lugar para satisfazer o desejo. Existe uma ânsia. E essa ânsia é correspondida buscando o lugar onde essa ânsia é satisfeita. Você não anseia estar sempre próximo daqueles que você ama? Você não anseia manter as pessoas que você ama sempre coladinho com você? Ou você, mãe, imagina você vivendo sem os seus filhos? E passa pela sua cabeça isso daí? Você sabe que um dia todos se separarão. Mas entra na sua pauta, só de pensar em separar-se dos seus filhos não te dá um aperto no coração? Por que você sente isso? Porque você anseia um relacionamento eterno, permanente. É uma ânsia que você tem. E ninguém precisa vir explicar para você, olha, você tem essa ânsia, você tem esse desejo, mãe. Não tem nada disso. O bebê, por exemplo, ele sente o desejo de mamar no peito da mamãe e não tem nenhum protocolo que garanta que você tem que aprender a fazer isso. Ele simplesmente põe a boquinha lá e chupa o leitinho da mamãe. Vocês já viram um bebê fazer isso? É uma ânsia natural. Nós temos uma ânsia natural, nós almas temos uma ânsia natural. A nossa ânsia é sermos felizes permanentemente, sem que essa felicidade seja ameaçada por nenhuma tristeza. Essa é a nossa ânsia. Admitir essa ânsia é racional. É utópico pensar que isso será possível nesse ambiente relativo que se dissolve. Isso é utópico, isso é ingênuo. Mas a ânsia é racional. Então, nós, almas, ansiamos um ambiente completo, perfeito, e para isso nós precisamos nos transferir para um ambiente assim. E para que nós possamos nos transferir para um ambiente assim, como é que a gente vai fazer? Vai, tudo bem. Você aí, vai, então, vai lá, se transfere. Como é isso? Então tá, Fernando, eu vou me transferir aqui. Pode carimbar o meu passaporte aí, que eu já quero cair para... Entende? É preciso que a gente limpe a nossa caixa, coloque água limpa, que a gente se acostume com a limpeza da existência transcendental. Nós vivemos num ambiente de lama. Não foi dito que você nasceu do pó? E pó é o quê? Lama, mistura com água, vira o quê? Pó com água vira o quê? Você já viu isso? Você pega pó, terra, mistura com água, dá o quê? Lama. Esse ambiente é um ambiente lamacento. Então você nunca consegue uma limpeza integral absoluta. É preciso de um ambiente absolutamente limpo. E para isso é necessário limpar o coração da contaminação, da ilusão, da ignorância. Por isso, você investe nos seus santos nomes toda a Shakti, toda a potência que liberta o ser e satisfaz todos os desejos das entidades vivas, de todas elas. Porque qual é o único desejo que a entidade viva tem? Ser plenamente feliz. A variedade de como você vai ser feliz, se você vai ser feliz como mulher, se você vai ser feliz como homem, se você vai ser feliz com o cabelo comprido, com olho azul, com olho verde, se você vai ser feliz caminhando ou subindo em árvore, isso daí é aspectos da dimensão, do adereço, da decoração da sua felicidade. Não tem a ver com felicidade. A felicidade é o estado de espírito que você quer, na logística em que não ocorram abalos na sua felicidade e nem na dos demais, porque se abala alguém que você ama, também te abala. Então não pode ser só a sua, tem que ser coletivo o processo. E esse ambiente é instável. Então não é aqui,
que você está procurando a sua felicidade. Você pode aproveitar os seus momentos de felicidade aqui, mas você deve focar na busca de uma felicidade absoluta. E para isso, para que você alcance esse objetivo, para que você alcance essa meta, para que você realize essa possibilidade, os santos nomes têm o poder de realizar essa função. Tem a potência, tem a autorização, tem a autoridade para isso. O que é autoridade? Imagina que você tem duas cédulas de papel. Vou pegar aqui um papel. Ó, tá? Duas cédulas de papel. Aqui são, né, aqui. Papel é papel, tá? Agora, esse papel está desenhado um valor, vale R$100. Eu posso pegar esse papel, pintar um desenho mais bonito que uma cédula de R$100 e eu posso pintar uma cédula de R$150. Vai valer mais que R$100. E papel é papel. Pintura é pintura. Eu sou um artista, eu posso replicar o papel, pintar uma pintura até mais bonita e vai valer mais. Porém, esse papel aqui, que é a cédula autorizada pelo governo, tem uma Shakti, tem uma autoridade. Ela te liberta. E esse papel aqui te leva à prisão. Isso é autoridade. Então, uma coisa que tem autoridade é libertadora. Aquilo que é meramente uma criação mental não tem essa autoridade. É preciso ter autoridade. Não é simplesmente inventar uma situação, precisa autoridade. Os santos nomes do Senhor Supremo têm autoridade, é autorizado, então tem Shakti, tem potência, te liberta. Por isso nós entoamos o Mahamantra, porque ele é libertador. Ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui, porque eu não cobri completamente o verso ainda. Semana que vem, a gente usou um pouco do tempo, né, para nossos recados e tal. Semana que vem a gente progride, né, no estudo desse verso específico, tá? Mas aqui já ficou bem claro que o Mahamantra, os santos nomes, são autorizados, têm potência, tem Shakti. A prova disso é que, gente, olha, vou ser sincero com vocês. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu acho que vocês, mulheres e mães, principalmente, são seres muito evoluídos, sensíveis. Vocês são seres, sabe, que facilitam a vida de vocês por terem naturalmente uma inclinação para a fé. Eu, particularmente, se tivesse que ter fé, eu não conseguiria. Eu passei muitos anos como monge lutando comigo mesmo porque eu tinha que ter fé. E eu não conseguia simplesmente ter fé. Eu não conseguia. Para mim, todo esse processo era muito extenuante, porque eu via as outras pessoas praticando tudo com fé, com base na fé, e eu ficava assim pensando, mas quando é que essa fé vai aparecer em mim? Porque eu não tenho fé. A Raquel de Queiroz, que é uma escritora brasileira, deu um depoimento dizendo: eu passei a minha vida toda sem fé. Eu vivi a vida, eu lidei com os problemas, mas eu nunca consegui ter fé. Eu gostaria tanto de ter fé, Deus não me deu fé. E eu sou uma pessoa triste porque Deus não me favoreceu com a fé. Eu gostaria muito de ter fé, mas eu não tive fé. Eu tive que viver num deserto, que eu vivi sem fé. Então, principalmente para mim, eu preciso das coisas de maneira racional, explicada, para que eu possa compreender. Depois que eu compreendo, aí fé já não está no pacote, porque compreensão supera a fé. Eu não preciso mais acreditar numa coisa. Eu posso racionalmente, através de metáforas, entender que aquela coisa funciona. Daí, o que eu faço? Aplico para ver se funciona. Funcionou? Não preciso mais ter fé. Eu já tenho a compreensão, isso é um processo científico. Então, assim, basear a nossa vida em fé é muito perigoso, porque a gente pode ter fé em qualquer coisa. Tem pessoas que têm fé em pessoas que são perigosas, que se demonstram ser extremamente perigosas. Tem casos aqui no Brasil, recentemente teve um deles, 900 mulheres violadas, sei lá, 500 mulheres violadas. Então, ter fé
é um negócio relativamente perigoso. O que você precisa ter é bom senso. O que você precisa ter é coerência, investigação. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Aprenda. Observe o bom senso das informações. Aplique para ver se funciona. Seja um cientista de si mesmo. Não viva de fé. Fé é perigoso. Fé falha. O Gilberto disse, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Costuma. Tem até pessoas que mudam de fé. A fé, como princípio, é permanente, mas ela é volátil, por que não dizer volúvel? Porque uma hora uma pessoa acredita muito numa coisa e depois muda. Isso significa que essa pessoa não está aprimorada. Ela não sabe ainda o que ela está procurando. Ela ainda não se definiu. Ela não tem como sustentar a sua busca, a sua pesquisa. Então, compreensão. Como Jesus disse, né? Uma vez foi perguntado para ele, por que você conta histórias? Por que você faz parábolas? Por que você não fala diretamente? Ele disse, porque eles não entendem. Se eu for explicar os meus assuntos diretamente, eu vou ficar perdendo tempo. Então é preferível falar por histórias, porque ouvindo as histórias, eles se encantam. E se encantando, entendem. Aqueles que são meus, me reconhecerão. Aqueles que não são, não me reconhecerão. Eu procuro os meus. Aqueles que não são meus, eu não quero. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Os que são meus me reconhecem. O pastor reconhece as suas ovelhas, e as ovelhas reconhecem o seu pastor. Então, aqueles que ouvirem as minhas histórias e entenderem os meus assuntos, esses me pertencem. Aqueles que são meus críticos, que me criticam, que me condenam, esses não me pertencem. Eu só procuro aqueles que me pertencem, só esses. Então, compreender é muito importante. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui, tá? Eu até gostaria de compartilhar com vocês, caso, né, aqueles que quiserem ficar,